Ouve só, galera. Meus heróis morrerão de overdose. Cazuza. Meus inimigos estão no poder. Ideologia. Queremos uma pra viver. Mestre Cazuza. Bom, a partir desta grande pessoa, deste grande poeta Cazuza, começamos nossa segunda aula. Para quem não me conhece, eu sou o professor Diego, sou formado em Física e nós estamos num curso aí de divulgação de livros. E hoje, continuando, dando sequência à nossa primeira aula, onde nós falamos sobre preconceitos e falamos como os preconceitos podem mudar a maneira que a gente enxerga a mesma situação. Então, para dar sequência e mostrar como esses preconceitos agem de forma implícita, de maneira que a gente não percebe muitas vezes, eu vou recorrer novamente ao livro Subliminar. Como o inconsciente influencia nossas vidas. Lembrando do nosso professor Leonardo Midlove, tá? E neste livro, esse experimento que eu vou mostrar para vocês, aliás, vai estar escrito aqui na descrição do vídeo, então se você quiser fazer, faça, que é muito legal, vai estar aqui embaixo no vídeo e vai também estar disponível no YouTube, tá? Esse experimento ele foi realizado em Washington, na Universidade de Washington, e ele consistia de reunir um número grande de pessoas e verificar aquilo que eles chamavam de teste de associação implícita, ou seja, a gente faz algumas associações de maneira implícita, sem você perceber. Então, como eles fizeram? Eles reuniram um número grande de pessoas e pediram para essas pessoas dizerem adeus ou alô para algumas palavras. Quais palavras? No primeiro momento, eles pegaram palavras, termos que estavam associados ao gênero masculino e feminino do parentesco. Então, gênero masculino, tipo tio, irmão, pai, você deveria dizer alô. E quando as pessoas vissem do gênero feminino do parentesco, como mãe, irmã, prima, você deveria dizer adeus. Ok, esses termos estavam baralhados e as pessoas faziam o experimento. A ideia era você fazer o experimento no menor tempo possível e com o menor número de erros possíveis também. Você vai ver que é muito simples, pode fazer e você vai ver que é muito simples. Não vai ter tanta dificuldade. O segundo passo foi agora pegar nomes do gênero masculino e feminino e pedir para as pessoas novamente dizer alô e adeus quando virem esses nomes. Então, quando você ver nomes do gênero masculino, por exemplo, Diego, Júlio, Jandercy, enfim, você tem que dizer alô. E quando você visse nomes do gênero feminino, você deveria dizer adeus, como Bianca, Bruna, Gília. E aí você diz adeus. Esses nomes estavam embaralhados. Você vai perceber que a dificuldade também não é grande. Agora, vamos aumentar a dificuldade. Vamos fazer o seguinte. Colocaremos tanto os nomes quanto os parentescos todos misturados, de forma que parentescos e nomes masculinos você deve dizer alô. Parentescos e nomes femininos você deve dizer adeus. Então foi isso que as pessoas fizeram nesse experimento. Claro, com nomes americanos. Ok. Você vai ver que o experimento ficou um pouco mais complexo, mas ainda assim o tempo que você leva para fazer o experimento não é grande. No entanto, esse é a cereja do bolo do experimento. Eles pegaram agora e falaram o seguinte: bom, você vai dizer agora alô apenas para nomes masculinos, mas você deve dizer alô para termos relacionados ao parentesco feminino e não ao masculino mais. E você vai dizer adeus apenas para nomes femininos. E você deve dizer adeus agora para parentescos masculinos.
embaralhou novamente e pediu para as pessoas fazerem. O que aconteceu? O tempo e o número de erros que essas pessoas demoraram para fazer o experimento foi muito maior do que antes. E você vai ver que, bom, para mim, tive uma dificuldade enorme para fazer nesta etapa. E qual que é a ideia desta etapa? É mostrar que ali nós temos 4 categorias: gêneros de parentescos femininos e masculinos, nomes femininos e masculinos. E é muito mais fácil associar, nosso cérebro age de forma mais rápida, associar quando nós temos que falar essas palavras, alô e adeus, para termos que estão na mesma categoria. Qual categoria? No gênero. Então você consegue falar mais rápido quando você pede para falar alô para nomes masculinos e para parentescos masculinos, porque eles estão dentro do contexto masculino. É como se fosse uma gaveta. Dentro daquela gaveta ali, o cérebro consegue associar esses termos muito mais rápido. Então ele é como se estivesse guardadinho nessa gaveta. Numa outra gaveta, no gênero feminino, você tem nomes e parentescos femininos. E aí é mais rápido para ele associar. Quando você muda para você associar de maneira invertida, seu cérebro tem dificuldade. O que isso mostra? Isso mostra de maneira bem clara que o nosso cérebro funciona como se fosse compartimentos onde ele associa alguns termos. E aí quando eles fizeram esse mesmo experimento para as pessoas associarem rostos brancos com sentimentos bons e rostos negros com sentimentos ruins, se essas pessoas não tivessem uma associação implícita, que elas associassem sentimentos ruins com pessoas negras e sentimentos bons com pessoas brancas, na hora que você invertesse as palavras, os sentimentos, de forma que você deve associar sentimentos bons com pessoas negras e sentimentos ruins com pessoas brancas, o tempo deveria ser o mesmo, ou aproximadamente o mesmo. O que não acontecia? O tempo era muito mais rápido no experimento quando você associava coisas boas com pessoas brancas e coisas ruins com pessoas negras. Ou seja, você já tinha uma associação implícita de coisas ruins com pessoas negras. Quando invertia, ficava muito mais difícil para você associar, para as pessoas associarem, tá? E qual que é a ideia? A ideia era mostrar que isso estava implícito nas pessoas. Inclusive negros tiveram essa dificuldade. Ou seja, dentro do contexto social que a gente vive, onde a gente é bombardeado por informações que relacionam coisas ruins às pessoas negras e coisas boas às pessoas brancas, e entre tantas outras, nós passamos a ser preconceituosos no sentido de associar já coisas ruins com negros e coisas boas com brancos, tá? E aí você me pergunta, Diego, mas como mudar isso? Porque a gente está vivendo dentro desse contexto social. Como que isso pode ser mudado? E existe sim uma solução. Existe uma maneira de mudar, que inclusive experimentos indicam como. E como você desfazer ou minimizar essas associações implícitas. No entanto, esse experimento vai ficar para a próxima aula, tá? Que será a aula 3. E hoje fica esse experimento para vocês. Façam esse experimento. Observe como o seu cérebro vai ter dificuldade de fazer essa associação. Ele vai estar escrito aqui embaixo do vídeo, como eu disse. E termino mandando um abraço para todo mundo que me mandou aquele apoio, que me mandou críticas, que me mandou mensagens de incentivo e dizer que nós vamos evoluir juntos. E esses vídeos são para vocês, para mostrar o mundo de uma forma um pouco diferente do que a gente enxerga. Um grande abraço, eu fico por aqui, até a próxima.